Olá para vocês que nos acompanham aqui no Portal Blumenauense. É mais um prazer a gente trazer um assunto top, que é top já há algum tempo, e as pessoas estão curiosas para saber, afinal, em que pé está a federalização da FURB? Um projeto que quer tornar mais acessível a universidade dentro do conceito de uma universidade pública. E como a gente sabe, a FURB hoje faz parte, tem uma administração individual, mas ao mesmo tempo faz parte da prefeitura. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei duas pessoas que fazem parte desse comitê. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Portal Blumenauense, Cláudia Sombrio Fronza, professora universitária do Departamento de Serviço Social da FURB, e o professor Ockingler Mantovali Júnior, professor também do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia da FURB. Muito bem-vindos, e a gente sabe que esse assunto sempre é top, né? Então, esse é um assunto que tomou cena pública novamente, né? É uma preocupação e também é um desejo dos blumenauenses. Então, a gente vem falar um pouco sobre o movimento FURB federal e o que a gente tem como conquistas e reivindicações. Professor, o que exatamente, que vantagens que a gente tem com a federalização da FURB, ou seja, se tornando uma universidade federal em vez de uma universidade no formato atual? Então, Klaus, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar ao teu lado aqui, participando dessa edição do programa, e ao lado da professora Cláudia também. Essa é uma pergunta que poderia ser respondida por vários caminhos, mas ela passa pela importância de uma instituição criada pela sociedade moderna, no modelo como a gente conhece hoje, né? Ela é uma instituição que ela é nucleadora do formato de socialização da sociedade moderna. Então, pensar por que uma universidade pública é quase que você pensar no caminho que você tem para trilhar numa sociedade latino-americana, com as suas particularidades históricas, aonde o financiamento do Estado sempre esteve por detrás do processo de desenvolvimento. E se a gente pensar apenas do ponto de vista bastante pragmático, o modelo de funcionamento atual das universidades comunitárias e principalmente das universidades municipais públicas, que são 4 no Brasil atualmente, e a FURB é uma delas, existem 4 universidades criadas como a FURB, mas que são públicas de direito público. Nós, a Universidade de Taubaté, a Universidade de Rio Verde e mais uma instituição no norte do Brasil. E esse modelo é um modelo que já alcançou o seu limite, porque nós temos que atuar, funcionar, nos financiar, fazendo ensino, pesquisa e extensão, dando uma resposta à comunidade com recursos de mensalidade, enquanto a gente concorre com instituições públicas, com gratuidade absoluta, e com instituições particulares, cujo objetivo fundamental é especular com o recurso dos estudantes na Bolsa de Valores, não, salvo algumas exceções, não propriamente fazer ensino, pesquisa e extensão. E nessas exceções temos instituições como, por exemplo, as PUCs, né, e algumas outras universidades muito importantes também que são históricas. Então, se a gente pensar do ponto de vista pragmático, que você tem um filho que estuda, paga a mensalidade para a FURB, e automaticamente ele deixa de pagar essa mensalidade, você vai ganhar, é como se você ganhasse um aumento de salário no valor proporcional à mensalidade que você paga. Se você leva em consideração que a nossa capacidade de nos tornarmos cidadãos e nos inserirmos no mercado passa também por essa instância da educação superior, né? O senso de profissionalização passa também por essa instância, e a capacidade de nós nos tornarmos uma comunidade moderna, competitiva, humana, digna, correta, passa pela formação universitária. Então, nós, advogados, médicos, psicólogos, né, professores,
todas essas profissões, elas são profissões estruturantes do processo de socialização e passam pela universidade. Perfeito. Imagine você deixar o seu filho estudar numa escola onde os professores são mal formados, não sabem o que é cidadania, ou não conseguem pagar as suas mensalidades, ou tem que se deslocar 500 quilômetros, 400 quilômetros para ter a sua formação. Então, as razões podem ser de ordem bastante diversa, mas, do ponto de vista pragmático, se você só levar em consideração que você não paga mais as mensalidades, e esse recurso vai todo para o mercado e para a prestação de serviço, você já tem um elemento diferenciador, né? Se você levar em consideração que uma universidade aloca recursos da ordem de milhões para movimentar os seus projetos e programas, e que esses recursos são todos investidos na região que justifica a sua existência, essa alavanca começa a dimensionar aspectos quase que incomensuráveis da importância de uma instituição como uma universidade pública. Então, eu não sei se eu respondi a contento, a professora Cláudia pode me complementar, mas o início da resposta, né, poderia ser mais ou menos por aí. Professora Cláudia, dentro desse contexto que o professor nos colocou, de forma prática, eu estudo na FURB. O que muda a partir de amanhã? Das duas existe um vestibular, nas duas existe a necessidade de você apresentar resultados para passar para a próxima fase. Uma boa pergunta. A FURB oferece hoje mais de 63 cursos de graduação. Nós já somos reconhecidos pela excelência e qualidade no ensino superior na nossa região, né? E a nossa luta por esse processo de federalização é fazer a FURB se tornar pública de fato, né? Porque a nossa estrutura, todo o capital que a FURB tem, o capital social e a própria questão do seu patrimônio, pertence ao município de Blumenau. O que nós temos é um financiamento que é privado com a mensalidade dos estudantes. Então, a gente busca também viabilizar este financiamento. A FURB, né, a exemplo de várias outras instituições brasileiras, ela já tem, né, o status de universidade que desenvolve ensino, pesquisa e extensão. E é referência em muitas dessas ações que ela desenvolve. Então, a gente entende que hoje o processo de unificação FURB e UFSC, num projeto de Universidade Federal para o Médio Vale do Itajaí, o que ele vai oportunizar? De forma, né, efetiva e imediata, o maior número de ofertas de vagas no ensino superior, que é um déficit, né? Hoje, se a gente, em comparativo, pegar o Rio Grande do Sul, Paraná, nós temos mais instituições públicas do que em Santa Catarina. Então, a gente luta por esse financiamento público. Como o nosso município, né, ele tem uma boa dinâmica econômica, e os municípios da região, a gente contribui com o fundo público, né? A gente quer constituir uma política de educação de ensino superior de Estado, e não de governo com financiamento, né? O que isso significa? Pensar a longo prazo, de forma permanente, a disponibilidade de recursos para financiar as diversas ações que são realizadas. E sempre é muito importante, quando a gente diz desse financiamento, às vezes a gente usa a comunidade de forma mais direta, faz a relação com o processo de formação profissional, mas a universidade oferece serviços de prestação de serviço por meio do hospital universitário, como também mobilizar recursos para geração de trabalho e renda, no campo da comunicação, no controle, né, das enchentes, por exemplo, de um trabalho de referência. Então, tem várias outras ações sociais ou pesquisas que são produzidas que também aparecem para nós como resultado e produto desse trabalho. Então, a universidade, mesmo sem hoje contar com um orçamento público federal, né, eu digo permanente, sendo uma instituição pública municipal, ela faz a gestão de excelência e apresenta resultados. O que a gente entende é que esses resultados, eles se consolidam e se tornam permanentes a partir dessa condição, né, e constituição de status, né? Não que ela não tenha e não possibilite hoje. Isso tudo já é reconhecido e já acontece, mas que ia assegurar, principalmente para as pessoas que, por uma condição de vulnerabilidade econômica ou por dificuldades, não tenham acesso à universidade. Então, a gente tem uma preocupação de tornar a universidade um espaço de inclusão social a todos que têm interesse e a intenção
de realizar, né, processos de formação cidadã, política, profissional, né, de forma ampla. Perfeito. É importante a gente ter uma visão dessa diferença e como você colocou, a intenção, então, e já foi divulgado isso amplamente, fazer a UFSC e FURB virar um espaço só, uma instituição só. Exatamente. O projeto é esse. Pensa a junção das duas instituições, tornando, então, uma instituição federal do Médio Vale do Itajaí, ou da região de Blumenau, que possa atender a Blumenau e as regiões, né, na oferta do ensino superior. E isso de forma mais imediata, rápida e ágil, né, porque a FURB já conta com toda a estrutura física, um corpo docente, claro, né, e toda uma expertise para poder contribuir que a UFSC, né, junto com a FURB, materialize esse projeto e consolide essa resposta, né, que é uma demanda da sociedade blumenauense. E hoje a gente tem esse processo já andando há um certo tempo, já houve promessa, reuniões, né, direto até inclusive com o presidente da República, se não me engano foi ano passado, onde o comitê foi, também houve outros contatos com a esfera pública. Há sempre, inclusive o próprio governador atual, ele, como senador, né, se envolveu, se engajou no sentido de garantir isso, que isso pudesse acontecer. No entanto, a gente ainda não tem algo que me parece, nesse momento, tipo, não existe um prazo para isso acontecer de forma imediata, ou existe? Não existe um prazo determinado, por isso que a gente chama Movimento FURB Federal, né? Que nós estamos fazendo as articulações políticas, os diálogos, né, com a comunidade de forma mais ampla, e a gente já tem uma solicitação no MEC e um diálogo, né, aberto já com a UFSC para construir esse projeto, e eles nos pediram alguns estudos, esses estudos estão em fase de finalização. Então, a gente retoma a tratativa de negociação com o governo federal para a viabilização da ação. Os projetos que a gente, então, tem, né, desenvolvido é o estudo socioeconômico de demanda e de déficit na oferta de vagas de ensino superior. Nós temos uma minuta de lei já pronta, né, prevendo esse processo de cedência do patrimônio dos servidores ao governo federal, e nós temos também uma avaliação do seu patrimônio, do seu cálculo autorial. E esse estudo daí nos possibilita fazer os trânsitos, né, e as tratativas com o MEC e com a UFSC para fazer os encaminhamentos devidos, né, para constituir esse sonho, né, e poder realizar, né, nesse projeto da nova Universidade Federal de Blumenau ou do Médio Vale. Eu acredito que, acho que como vocês bem mencionaram, a FURB tem projetos muito interessantes de pesquisa. Eu sou muito fã, né? Olha aí o projeto Bugio, que é um destaque, né, em todo o Brasil, por que não dizer na América Latina, e também tem tantos trabalhos de pesquisa que aos poucos temos esse acervo da nossa flora, que é um projeto fantástico também. E tantas outras coisas que falta realmente para que alguém bata no martelo. Olha, agora nesse momento a gente pode começar o processo então de federalização. Processo é o que vocês já estão fazendo, mas eu digo assim de uma forma mais palpável, com prazo. Olha, começou essa parte, agora vem para a próxima, e depois na quinta fase, que é daqui a 5 meses, se tudo ficou correto, começa. Então, a FURB vai virar federal. Klaus, essa pergunta é importante, viu? Porque o processo político e de formulação de uma política pública importante como essa, né, ele não é linear e não se resolve. Ele tanto pode acontecer de uma maneira muito rápida, como pode ganhar contornos imprevisíveis. E isso não vale apenas para a federalização da FURB, mas para qualquer política, né? Então, a política é também a arte do possível. O que o movimento FURB Federal sempre fez ao longo desses anos todos?
Existem registros no MEC desde 1995 relativos à federalização da FURB. Então não se trata de uma agenda corporativa, mas uma agenda da cidadania. As forças sociais aqui no Médio Vale sempre estiveram ao nosso lado, né? E nos últimos 20 anos foi ganhando um contorno mais sistemático o trabalho, mais pragmático, e a cada janela de oportunidade que se abriu nesses últimos anos, a gente sempre procurou atuar, ou fazendo uma pressão e instrumentalizando os reitores, ou o reitor da FURB de então, trazendo o movimento social, focando na conscientização da importância desse tipo de... Nós temos até uma revista que responde essas perguntas mais triviais sobre a importância, quanto tempo leva, né, e o movimento, e a sociedade. É revista específica da FURB com esse conteúdo? Existe. A gente tem algumas publicações que foram feitas ao longo desses anos, né, e algumas até esgotarem. A gente vai agora fazer uma versão online, né, para poder instrumentalizar quem ainda tem alguma dúvida, né? Mas nós nunca estivemos, nesses anos todos, tão prontos para o processo de federalização do ponto de vista técnico. Temos tudo, só falta agora finalizar esse inventário que a professora Cláudia colocou, relativo ao patrimônio e ao cálculo atuarial. Temos o projeto de lei, a minuta proposta e pronta, né? Temos essa análise que mostra o quanto o Estado de Santa Catarina é credor de uma dívida relativa à federação em relação a essas vagas gratuitas, porque públicas, de fato, elas já são. Nós temos, se a gente tem esses 63 cursos ativos, temos outros que ainda que podem ser novamente ativados, né? 17 mil vagas públicas já criadas. Então, a gente está falando de um projeto que simplesmente vai dar condições da gente ativar essas 17 mil vagas imediatamente. Se a gente continuasse pelo caminho... E outra coisa, a gente tem o campus da UFSC, que é uma conquista do movimento, né? Mas justamente pelo processo ser um processo entrecortado, de muitas variantes, e por ser um processo suprapartidário, porque nós sempre dialogamos com todos os partidos políticos e acima dos partidos políticos, porque nós estamos trabalhando desde a sociedade civil organizada. Então não tem uma entidade aqui na região do Médio Vale do Itajaí que não seja inteiramente favorável, né? Claro. E com uma manifestação declarada, documentada, e a gente está trabalhando o tempo todo para ampliar essa documentação, caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação a isso. Agora, a UFSC, o campus da UFSC foi criado, era para ter sido criado dentro da FURB. Por razões de ordem política e do funcionamento do próprio processo político, a reitora da UFSC, de então, achou por bem criar fora, e numa audiência pública da Câmara de Vereadores há 10 anos atrás, o que foi estabelecido foi: criado assim, então logo as condições favoreçam, a gente unifica. E o momento da unificação chegou. A FURB, ela é uma instituição enraigada, válida socialmente, com uma série de trabalhos mais do que reconhecidos, e a UFSC hoje é uma instituição jovem que tenta se fortalecer e está fazendo uma movimentação para ampliação. A nossa proposta de unificação dá justamente para a UFSC o poder social que a FURB já tem, na tradução de uma nova universidade, e a UFSC dá a vitalidade e o vigor de uma instituição que tem o pedigree da capital, mas ainda não plenamente realizado, mas com a estrutura que nós já temos montado aqui, a gente tem condição de fazer com que essas 17 mil vagas se traduzam não apenas no ensino de graduação, como a professora Cláudia falou, mas em todas as outras atividades que a gente faz. E a nossa proposta sempre foi de permanecer como uma instituição que atua ao lado de todos os entes que sempre nos apoiaram, né? Então a gente tem, na nossa história, a justificativa social
como uma característica. A professora Cláudia, por exemplo, ela coordena a incubadora de empreendimentos tecnológicos populares, né? A professora Cláudia pode até, se quiser comentar alguma coisa a respeito disso, mas em todo projeto social importante para essa região, o dedo da FURB está colocado. E a UFSC ainda está se estruturando para isso. A gente tem 310 laboratórios, a gente tem mais laboratórios dentro da FURB do que sala de aula, porque a FURB sempre foi uma instituição instrumental, que procura resolver os problemas da sociedade em que ela atua, né? Então, nos últimos 20 anos, principalmente, a gente caminhou nessa direção. Então, de fato, a gente tem conquistas muito importantes. É o momento da gente, de fato, criar essa instituição. Agora, a data certa nós não sabemos, mas a atuação é suprapartidária e, nesse momento, nós estamos trabalhando com as forças progressistas do PT e de toda a aliança que foi constituída, né, junto ao governo federal, mas, em hipótese alguma, sem o apoio de todas as outras forças que atuam também, ouso dizer até nos 3 poderes, né, no legislativo, no executivo e também no judiciário, porque esse projeto jurídico que mostra que é perfeitamente possível o projeto de lei, vem de um diálogo com esse setor. Então a gente está dialogando com todas as partes. Até para complementar o que o professor falou, recentemente teve uma audiência da Câmara de Vereadores novamente, né? Citou essa que foi há uma década e tivemos uma recente. Algum resultado positivo, além de vamos apoiar? Klaus, então deixa eu só complementar a fala do professor Euclinger, que foi muito boa, mas assim, a gente já retomou o contato com o MEC, né? Já conversou sobre a abertura do processo, pensando num processo de unificação FURB-UFSC, numa universidade federal aqui de Blumenau e do Médio Vale. E, assim, eu já acho que há uma sinalização positiva por parte do governo federal quando ele escuta a demanda da comunidade e pensa, né, como se dará a expansão do ensino superior, contemplando, né, as realidades da sociedade brasileira. Então, acho que esse diálogo é um diálogo bem importante e rico, e os nossos representantes políticos, né, têm feito um esforço e um movimento também de trazer essa pauta, né, tanto no MEC quanto na Câmara de Deputados e no Senado, como uma pauta significativa para a nossa região. E aqui na nossa Câmara de Vereadores, a audiência da semana passada discutia a expansão do ensino superior no município de Blumenau. Então, eles fizeram um mapeamento de quais são os cursos que as pessoas têm a intenção, né, de fazer. E nessa audiência, então, apareceu o quê? Com a sociedade civil organizada e os diversos representantes, a compreensão de que a realização do ensino superior, né, e a validação desses cursos de graduação se daria, e pós-graduação, por meio da junção FURB-UFSC, né, que seria a oferta imediata. E nessa condição, o Sindicato dos Trabalhadores, né, o Sintraceb, os movimentos dos representantes dos conselhos municipais de educação da região, a própria Câmara de Vereadores local, entre outros movimentos, se colocaram totalmente favoráveis a esse projeto e a essa intenção. E o que nós tiramos, então, como encaminhamento nesta audiência, de forma concreta? A gente já tem uma agenda, né, com o reitor da UFSC e a reitoria da FURB, né, e um grupo de trabalho para discutir esse projeto, né, e a apresentação desse modelo, né, organizativo de gestão, né, dessa estrutura e da oferta, né, dessas vagas públicas. E nós temos também uma nova audiência que será agendada agora entre o mês de junho a agosto para discutir a expansão do ensino superior e discutir a unificação desses 2 projetos, né, de ensino público e gratuito aqui na região, contemplando as 2 instituições. Então, essa agenda, ela vai ter uma nova audiência, onde dentro dessa audiência a gente já vai ter esse contato com a UFSC, né, e essas reuniões técnicas administrativas que a gente chama, né, e técnicas administrativas com o MEC, para daí a gente consolidar os encaminhamentos. Mas ela foi muito importante, a audiência da semana passada. Por quê? Porque ela trouxe força
né, para a sociedade civil novamente se mobilizar e trazer isso, né, à cena pública como algo, né, de destaque e que toma força. E, nesse sentido, eu sempre entendo que quanto mais o movimento social estiver fortalecido, né, mais a comunidade deixar clara quais são as suas reivindicações e lutas, mais chance tem de se viabilizar, né, e, de fato, a gente conseguir uma resposta positiva aos nossos pleitos públicos. Legal. Temos, então, uma sinalização de bons ventos chegando, vamos dizer assim. Sim, temos sim. Para a gente finalizar essa entrevista, a gente falou sobre essa questão do prazo, sobre essa audiência, sobre os trâmites dos políticos, né, na fase anterior, quando houve a visita lá em Brasília, etc. Hoje, como é que né, vocês que estão no dia a dia da FURB, o lidar, né, enfrentando, né, todos os desafios, porque como a universidade depende sempre da mensalidade, a gente às vezes também acaba passando por algumas dificuldades. E há sempre esse engajamento para que haja mais alunos. Vocês se sentem muito tranquilos hoje em relação ao andamento da condução do estudo, enfim, ou cada vez sente mais essa necessidade da interferência, do apoio, né, do governo federal, para que os projetos possam ter andamento, não só, claro, na questão das pesquisas, etc., mas até para a consolidação do ensino no formato que vocês consideram perfeito? Paulo, se você me permite, eu queria já ter feito essa fala, eu esqueci. Eu acho que é importante que, independente da gente não ter um orçamento público federal, boa parte dos nossos alunos já tem financiamento público estudantil por meio do Unidu, do CNPq, da CAPES e diversas outras fontes que são ofertadas, né? Então, esse financiamento público, ele é fundamental para nós, né? Para a nossa manutenção e, principalmente, para a manutenção desse estudante, né? Dentro da universidade. Porque a gente sempre diz, a gente tem dois movimentos, né? O movimento do acesso e da permanência. E a permanência está muito relacionada à capacidade, né, financeira e de prover a sobrevivência desses estudantes, que são estudantes trabalhadores, né? E muitas vezes que vivem todos os impactos do mercado de trabalho, todas as dificuldades, né, cotidianas. Então, a gente entende como fundamental. O que nós gostaríamos, né, com esse projeto é de ter garantias e seguranças, tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes, porque a gente entende que essa capacidade técnica, operativa, né, e uma educação de qualidade, né, e que possibilita a inclusão social, nós conseguiríamos assegurar, enquanto movimento e enquanto instituição, né, o que para nós hoje, de fato, se apresenta como um desafio, inclusive a concorrência, né, que o próprio professor Euclinger colocou, né, no mercado educacional, eu vou dizer, né, com as instituições privadas e os diversos cursos de formação de ensino superior, né, que inclusive apresentam, por vezes, resultados, né, de qualificação duvidosas, né, eu ia dizer, né, sem tanto aporte teórico, científico, né, e instrumental para o exercício das diversas profissões. Perfeito. Bom, para a gente finalizar a entrevista, professor, por favor. Klaus, se a gente tivesse que agradecer a todo mundo que representa esse movimento, eu acho que, e que já ajudou esse movimento, e que respeita esse movimento, e respeita a FURB e o seu projeto histórico, eu acho que a gente ficaria um tempão falando nomes aqui e a gente acabaria cometendo alguma injustiça. Por isso que a gente está evitando citar nomes, mas de prefeitos, de governadores, de deputados, de vereadores, de autoridades associativas, forças empresariais, são incontáveis os números e os nomes que nos apoiam e que nos apoiaram esses anos todos. A preocupação, como a professora Cláudia colocou, existe, mas a gente tem tranquilamente 30% dos nossos estudantes com bolsas, já com recursos do governo do estado e com recursos do governo federal, mas a gente precisa buscar a integralidade
desses valores e das mensalidades, até para a gente conseguir fazer, como a professora Cláudia falou, com que os estudantes tenham uma permanência digna, né? Porque comprar um livro, almoçar, jantar, se alimentar, se deslocar, não é fácil, não se trata apenas da mensalidade. E honrar com os compromissos históricos que nós possuímos, também esses compromissos históricos, eles precisam da contrapartida em termos de cidadania. É um direito de um projeto histórico como o da FURB ser financiado com recursos públicos. A gente nunca abriu mão disso, sempre tivemos o reconhecimento disso, e eu acho que é chegado o momento disso se traduzir em uma ação efetiva. E isso vai acontecer, no que depender de nós, de braços dados com a UFSC na construção da Universidade Federal do Vale do Itajaí. Professora, como é que a gente poderia finalizar essa entrevista de forma bastante otimista? Então, Klaus, eu primeiro queria agradecer esse espaço, né, e dizer para a sociedade blumenauense não desistir desse sonho, dizer que acho que cada dia nós estamos mais próximos de fato, consolidar, né, uma universidade pública e gratuita, né, de grande porte e dimensão para o atendimento da comunidade blumenauense e nos apoiar, seguir, contribuir, né, com esse processo, porque a escuta e o apoio da comunidade é fundamental, né, para que de fato se consolide, porque esse projeto é um projeto para atender, né, a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras de Blumenau, né, toda a nossa comunidade, e não em particular o grupo que hoje está no movimento da FURB Federal, que está mais à frente. Então, para nós, né, esse comprometimento e essa vinculação e apoio é fundamental. E todos pela luta pela FURB Federal, né, ou pela Universidade do Médio Vale do Itajaí, né, a nossa Universidade Federal, que nos possibilite, então, né, a realização desse grande sonho. Bacana. Bom, e quem quiser acompanhar o movimento, tem alguma rede social voltada para isso, algum site? Nós temos um Instagram do Movimento FURB Federal, as pessoas podem adicionar, e lá a gente faz a socialização das reuniões, que daí é aberta ao público, todas as pessoas estão convidadas a participar, serão bem-vindas, inclusive, né, para poder refletir, né, sobre os diversos temas que são pertinentes a esse processo. Perfeito. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui de forma remota. Nunca é tão bom quanto presencial, a gente vai chegar lá, porque é uma forma da gente poder, cada um dentro do seu ritmo de trabalho, dentro da sua rotina, né, poder participar. Então, muito obrigado pela disposição de colocar a câmera, de ver luz, e, enfim, todos esses detalhezinhos que o remoto nos condiciona e às vezes dá umas falinhas, faz parte da brincadeira, mas eu sempre digo que há sempre a boa vontade de a gente poder transmitir informação de qualidade. Então, muito obrigado por essa oportunidade.